Muito bem, após essas saudações, né? E boas-vindas e boa noite aqui que compartilhamos. Então, iniciamos a nossa gravação. Vamos dar início à nossa aula. Nós havíamos conversado na semana passada um pouquinho sobre a parte mais histórica da Gestalt terapia, né? Trazendo alguns personagens aí que são importantes. E tentando contextualizar um pouquinho aí como tudo começou, né? Havíamos trazido aquela discussão sobre uma certa ênfase que é comum em Gestalt terapia, né, para um de seus personagens, que é o Fritz Perls, a despeito de vários outros personagens que são igualmente importantes, mas acaba que a notoriedade dele se dá em grande parte por conta das gravações que nós temos de aulas, gravações de atendimentos em grupo, né? Além daquela gravação da Glória, no qual também tem uma gravação com Carl Rogers e com o Ellis, né? Que é um dos percussores de terapia cognitiva. Pois bem, vimos também que a Gestalt terapia tem nas suas raízes diversas contribuições, né? Algumas contribuições que são originárias da psicologia, outras não. E trouxemos, né, como eu havia falado, alguns outros personagens para não incorrer no erro de ficar privilegiando somente este senhor aqui, né, o Fritz Perls. Dei destaque para sua esposa, a Laura. Este senhor que ajudou na sistematização e publicação do livro Gestalt Terapia, em 1951, Paul Goodman. E este outro senhor aqui, o Isadore Fromm, que foi um dos responsáveis, junto com Laura, da manutenção desse legado aí ao longo das décadas de 60, 70, 80 e início da década de 90, lá nos Estados Unidos. Bom, havia destacado também, né, que não é uma ideia original do Fritz, né? Desde o início a gente tem contribuições da sua esposa, da Laura, né? Eles saíram da Alemanha por conta do nazismo, tentaram ir para a Holanda, não deu certo, foram para a África do Sul e mais adiante foram para os Estados Unidos. Lá eles montaram um grupo de discussão, que é conhecido como o Grupo dos Sete, né? Que eu havia destacado na outra semana. Desses aqui do Grupo dos Sete, apenas a Laura, né? O Paul Goodman, que se mantiveram ali né, participantes, um Paul Weiss um pouquinho, os demais acabaram se distanciando. Um outro personagem também aqui interessante, que não fazia parte do Grupo dos Sete, é este senhor aqui, o Ralph Hefferlein, que é um skinneriano, né, professor da Universidade de Colômbia, que acabou sendo uma certa zebra, né, participando por fora no grupo e acabou se tornando aí um dos autores do livro Gestalt Terapia em 1951, porque ele estava aplicando as técnicas desenvolvidas pelo Fritz, né, com seus alunos na Universidade de Colômbia. Né? Enfim, é uma pessoa que eventualmente se relacionava com esse grupo, mas que até por uma questão, vamos dizer assim, política, né, era difícil, né, ele participar ativamente ou de maneira mais formalizada do grupo, né, por questões ali razoavelmente óbvias. Muito bem. Né, também havia destacado um pouquinho do Isadore Fromm, como eu havia falado, que ele ajudou aí na manutenção da Gestalt terapia ao longo das décadas seguintes, né? O Zinker, que ainda está vivo, né? Que é um personagem que é importante, e Irving e Miriam Poster também contribuíram bastante a partir da década de 70. Muito bem. Vimos alguns aspectos históricos naquela semana, né? 2 semanas atrás. Falamos que
mesmo com o falecimento de Fritz, nós temos claramente um legado, né? Duas escolas de Gestalt terapia norte-americana eram facilmente identificadas na década de 70, uma com maior influência do Fritz e mais prática, com menor embasamento teórico, né? Uma perspectiva mais ateórica, bastante técnica, que é um grupo, a gente poderia dizer, com sede na Califórnia, né? Que é a Gestalt terapia do Pacífico, né? Ou do Oeste, e temos um grupo que é o grupo original da Gestalt terapia, né? A Gestalt terapia do Pacífico ou do Leste, né? E também havia comentado que o casal Irving e Miriam Poster, né, haviam produzido uma teorização e uma metodologia técnica, né, uma forma prática que parecia algo intermediário a essas duas tradições, talvez numa tentativa de abarcar o melhor das duas. Também havia trazido algumas informações a respeito do Brasil, né? Nós temos na década de 70 a Gestalt terapia chegando aqui por conta de um treinamento, de um curso de atualização que a Thérèse Telejan havia feito na Inglaterra. Ela participava de alguns grupos da PUC em São Paulo, né, do Instituto Sede Sapiente, que é vinculado à PUC, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também, junto com Walter Ribeiro, enfim. E aí a Gestalt terapia veio chegando aqui no Brasil, diversos personagens, alguns dos autores. Luísa! Carolina, desligue seu áudio, por favor. E aí a gente vai virar meme, coitada. E aí a gente... Carolina, se você virar meme, me desculpa. Fazer o quê? E aí, o que acontece, né? Aqui no Brasil, então, nós temos alguns personagens que são desse período, alguns autores aí que são ainda vivos, né? Alguns já estão com uma idade avançada, né? Alguns já estão desencarnando, né? Nos deixando, voltando para o fundo, se a gente pode dizer assim, né? Voltando para o fundo. Muito bem. E começamos a conversar sobre como a Gestalt terapia, então, ficava no mapa, né? Das três forças. Eu havia trazido para vocês um primeiro paradigma, né? Que é um paradigma psicodinâmico, intrapsíquico, né? Que era relativo a uma psicologia pulsional, né? Uma psicologia da libido, uma psicologia profunda que fala do inconsciente, uma psicologia com uma metodologia interpretativa, né? A gente já havia abordado isso daí. Temos um segundo paradigma, que é um paradigma com viés naturalista, uma proposição bastante cientificista e que, em grande parte, dialoga com o modelo médico, né? Ela tem uma proposta mais voltada ao positivismo, com o intuito de descrição, generalização, né? Criar descrições, leis que são generalistas, para que se possa prever e controlar variáveis. E aí, nós vamos começar a entrar em alguns pontos aqui, né? Com fundamentos para um terceiro paradigma, como nós havíamos, inclusive, tido aulas específicas sobre isso, né? Com psicologia da Gestalt, teoria do campo, teoria organísmica, enfim. E aí eu vou começar a dar um pouco mais de ênfase aqui para a gente partir daqui para lá,
e seguir com as explicações do dia de hoje. Tá bom? Muito bem. Então, se a gente recuperar a psicologia da Gestalt, a gente tem um legado na virada do século XIX para o século XX, né, que já começa lá com Ernest Mach, com von Ehrenfels, e vai desembocar no Franz Brentano, e mais adiante no Köhler, no Kafka e no Wertheimer, né? No entendimento de que nós temos uma consciência que é intencional, né? Uma consciência, pensando que a consciência é um processo, né? Não é um lugar, como na teoria freudiana. A consciência é um processo, né? É um lançar a atenção e relacionar-se com para saber de. Então, é uma atitude, né, intencional. E a maneira como a consciência se lança, como a consciência ilumina o que está posto aqui no ambiente, para que isso melhor se apresente para o observador, é gerador de sentido, como a gente já havia discutido lá atrás com a fenomenologia, né? Da mesma forma, a psicologia da Gestalt vai compreender a consciência, né? E os teóricos da psicologia da Gestalt vão falar que os processos que são ativados, né, os processos fisiológicos, os processos psicológicos, eles são formadores de Gestalten, ou são formadores de padrões. O que isso quer dizer? Quando a consciência é intencional, vamos dizer assim, toca o ambiente, né, ela identifica diversos estímulos. Estímulos que não têm nenhuma relação um com o outro necessariamente. Só estão ali presentes ao mesmo tempo. Quem é que vai juntar esses pontos, ligar esses pontos, né, para que esses estímulos tenham algum sentido, algum significado? É a própria consciência, é a atividade do organismo na relação com o ambiente. Então, o organismo ele vai reconhecer padrões. Então, nós temos vários pontos de informação soltos e o organismo ele vai organizar tudo isso de maneira ativa, né? Destacando, então, figuras, né? Todos reconhecíveis, né? Blocos de informação, blocos de dados de maneira reconhecível, que a gente chama de figura, que são padrões, né? Essas informações elas são interdependentes, elas só fazem sentido juntas, interligadas. E essas figuras, ou esses estímulos que foram identificados, eles se contrapõem a um fundo, ou seja, a um todo de informação. Todas as informações que estão disponíveis ali para o organismo, no campo, né? Muito bem. Né? Então, a gente tem continuamente formação de figuras frente a um fundo. Por que continuamente a gente tem formação de figuras? Porque a todo momento a consciência está se lançando para o ambiente, identificando estímulos e agregando esses estímulos juntos e formando figuras. Então, nós temos várias figuras que são formadas, o organismo para de se relacionar com esse grupo de estímulos, e aí esses estímulos que já não estão mais na atenção do organismo voltam para o fundo, né? Já não estão mais lá em foco, né? E outros estímulos se tornam figura, são delineados como figura, porque é com esses estímulos que o organismo vai se relacionar. Tá? Então, isso aqui é o começo de tudo. Muito bem. Na década de 20, né, nós temos um médico, que é o Kurt Goldstein, com quem o Fritz foi estudar, né, e trabalhar, por sugestão da sua analista, a Karen Horney, né, falou para ele se separar de uma moça que ele estava noivo e falou, vai trabalhar com esse cara aqui. Enfim, Fritz foi lá para trabalhar com Goldstein, num hospital que tratava soldados, né, veteranos de guerra, principalmente. Da Primeira Guerra Mundial ainda, né? Pacientes com várias sequelas e tal. Lembrando que o Fritz também
O Fritz também participou da Primeira Guerra, né? Ali ainda durante a sua formação na Faculdade de Medicina. Ele já estava ali alistado, servindo no Exército, né? Mas, enfim, depois ele foi trabalhar com Kurt Goldstein mais adiante no hospital. E lá ele conheceu quem seria sua futura esposa, a Laura, né? Enfim, ali, além dessa questão pessoal, também foi muito interessante por conta do conhecimento, né? Da aproximação dele com Goldstein e do conhecimento das teorias desenvolvidas pelo Goldstein. Mas, bom, ponto e vírgula aqui, minha gente. Gilmar está com uma pergunta. Ele está trazendo aqui uma dúvida importante, o Gilmar. Eu vou voltar depois aqui para a teoria organísmica. Ele está perguntando se essa formação de sentido se dá de acordo com a necessidade ou é involuntário. Bom, não existe dentro dessa perspectiva aqui nada que seja involuntário, ok? O organismo ele é ativo, então o organismo ele vai estar na maneira que ele pode, com os recursos que ele dispõe ali naquele momento e com os estímulos que também estão disponíveis, o organismo vai tentar dar sentido para a sua relação com o ambiente, ok? Então, na relação do organismo com o ambiente, não é uma relação pacífica, né? Não é uma relação de boas. Sempre vai ter algum atrito, sempre vai ter alguma tensão, né? O organismo vai retirar alguma coisa do ambiente e o ambiente vai retirar alguma coisa do organismo. Então, esse contato do organismo com o ambiente, essa relação que é estabelecida, sempre vai gerar tensão. Essas tensões, que é esse toma de cá, toma de lá, né, vai fazer com que emerjam necessidades, né, necessidades para um ajustamento dessa relação, para que algumas ações sejam feitas para que se ajuste essa relação. E aí a gente vai mantendo um equilíbrio que é dinâmico, certo? Nessa relação. Então, assim, a partir dessas necessidades, o organismo vai lançar mão de algumas ações para poder se relacionar de maneira mais adequada com o ambiente. O ambiente também vai agir sobre o organismo. Tá? Mas a gente sempre tem que pensar que o organismo ele é ativo. Então, não estou dizendo que quando o organismo é ativo e o organismo sabe daquilo que ele está fazendo, isso não quer dizer que ele controle e que ele dê conta de todas as variáveis que estão ali implicadas naquele momento, né? Mas a consciência sempre é uma consciência intencional e ativa, né? A gente não tem esse entendimento de que o organismo vai agir de forma a partir de uma não consciência. A gente só tem que tomar um cuidado com essa noção de consciência. E aí eu quero lembrar vocês do Merleau-Ponty. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando de consciência corporificada, ok? Então, o corpo, o organismo tem consciência. Não quer dizer que isso passe por um processamento aqui de pré-frontal, a nível de linguagem, né? E que isso venha a se tornar pensamento. Não é isso, mas isso não quer dizer que você não vai dar conta do que está acontecendo, né? Então, a perspectiva que a gente tem em Gestalt terapia não é a mesma perspectiva que a gente tem, por exemplo, dentro do primeiro paradigma, que é psicodinâmico, e que claramente ele é vinculado a aspectos simbólicos, representacionais. Tanto é que mais adiante, a partir da década de 30, o Lacan começa a pegar a teorização do Freud justamente a partir do aspecto linguístico e vai desenvolver a partir dali, né? Então, o objetivo aqui na Gestalt terapia é outro. Tá? A gente tem que tomar um cuidado aí com isso. Ok? Não sei se eu te respondi, Gilmar. Falei pra caramba, acho que até posso ter saído aí pela tangente. Beleza. Então, vamos voltar aqui na teoria organísmica, então, do Kurt Goldstein.
né, que é o camarada lá no hospital que o Fritz foi trabalhar e aí ele conheceu a Laura e tal. Né? Então, durante aquele período, o Kurt Goldstein ele estava desenvolvendo uma teoria na qual ele compreendia que o organismo era uma entidade total. Então, se a gente fala, por exemplo, que uma figura que é identificada pelo organismo é uma gestalt, se eu posso utilizar esse termo gestalt para o padrão que o organismo identifica de estímulos, eu também posso ter um entendimento que a organização de algumas ações do organismo, né, um conjunto de ações do organismo, um conjunto de processos do organismo, também é um padrão, também é uma gestalt. Né? E o conjunto de vários processos, que é o organismo como um todo, também pode ser uma gestalt. Então, o que o Goldstein estava discutindo na época é que o organismo não é uma juntada de vários sistemas. Você pega um sistema digestório e junta com um sistema circulatório e junta com um sistema respiratório e junta. Não é uma juntada. Você tem ali várias partes, vários elementos que são interdependentes. Eles só funcionam junto. É somente junto e se relacionando e funcionando daquela maneira que o organismo se constitui como um organismo ou como um padrão funcional maior que é reconhecido. Então, o organismo também é uma gestalt, certo? Já que ele é um padrão funcional. Muito bem. Ele é um padrão funcional que se autorregula. E é muito interessante você imaginar que você tem diversas partes, né, diversas variáveis que se comunicam, que funcionam juntas e que vão se autorregulando. Então, as partes vão conversando uma com a outra, vão ajustando o seu funcionamento umas às outras, e elas juntas também têm um funcionamento, uma disposição para com o ambiente. Então, não adianta, por exemplo, o meu sistema circulatório querer funcionar de um jeito, o meu respiratório de outro, o meu digestório de outro, o meu muscular esquelético de outro, cada um apontar para um lado. Não adianta. Né? Todos os sistemas do organismo eles têm que funcionar em sintonia, em consonância, alinhados entre si e também em relação ao que eles apontam para o ambiente, na sua relação com o ambiente. Porque eles só conseguem tocar o ambiente de maneira adequada se eles funcionarem juntos, enquanto equipe. Certo? Se você começa a ter um desalinhamento desses sistemas, você tem uma falência, né? Pode ser mais crônica, não precisa ser aguda, mas você vai ter uma falência desse sistema e o organismo morre. Né? Então, para que você tenha uma relação adequada com o ambiente, você tem que ter uma sintonia interna do organismo e uma soma de esforços, né? Uma coerência de esforços para com a relação com o ambiente. Então, o organismo ele se autorregula, ele se protege, ele tenta sobreviver, ele tenta se manter durante o tempo e ele se adequa na sua funcionalidade. Né? Então, o Goldstein tinha reparado que mesmo quando há alguma perda, né, quando há algum erro funcional, o organismo tenta se adaptar. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma alteração na minha respiração, por exemplo. Talvez o sistema circulatório ele pode tentar compensar essa condição da minha respiração. Eu posso, sei lá, moro aqui em Vitória, moro pertinho da Vale, poeira pra caramba, é como se eu fumasse cigarro, né? Nem fumo, mas é como se eu fumasse por conta da poeira. E aí meu coração vai compensar isso, já que o meu sistema respiratório tem um funcionamento enviesado por essas condições, né? Por esses condicionantes. E aí você vai vendo que vai tendo várias adaptações, né, funcionais do organismo por conta disso.
né? Então, o Goldstein ele já ia entendendo, e isso era muito visível com pessoas sobreviventes de guerra, né? Lembrar que na Primeira Guerra, a Primeira Guerra foi a última guerra, a Primeira Guerra foi a última guerra. É muito curioso falar essa frase. É a última guerra, assim, no qual você tem muitos sobreviventes com sequelas. Porque a partir da Segunda Guerra, a gente já tem maquinário de matança em massa, em escala industrial. A gente já tem uma guerra química bem mais precisa, né? Tem o uso de aviões a partir da Segunda Guerra, né? A Primeira Guerra é uma guerra assim mais corpo a corpo, né? Então tem muitos sobreviventes com sequela. E aí o Goldstein ali no hospital atendendo esse pessoal, ele via que, apesar da pessoa perder um braço, perder uma orelha, perder uma visão, então um traumatismo craniano, enfim, né, as condições eram as mais variadas, ele observava que ainda assim você tinha uma adaptação, uma adequação do funcionamento do organismo, né? Então, o organismo ele tem mecanismos de ajustamento. E isso ficou ali plantado no Fritz, né? Ele não utiliza isso de pronto, né? Isso vai ficar mais claro uns 20 anos depois, quando ele vai publicar já na África do Sul, tá? Mas essa é uma influência bastante importante. Outras coisas que a gente já tinha visto, que vale a pena a gente voltar rapidamente. Eu estou achando que eu estou até demorando demais aqui, porque eu já tinha falado isso na outra semana. Vou tentar não me demorar muito, senão eu não consigo fechar o que eu queria até às 10 horas da noite. Nós também havíamos visto teoria de campo, né, que é uma teorização do Kurt Lewin, que também participa desse movimento da psicologia da Gestalt, né? E o Kurt Lewin, ele dizia que todo e qualquer comportamento só pode ser entendido a partir do contexto, né? Por quê? Porque o comportamento é uma resultante da relação do organismo com o ambiente, da pessoa com o ambiente. Então, a gente não pode tentar buscar nenhuma causalidade para aquele comportamento que é anterior. Com isso, ele não está dizendo que o passado da pessoa deve ser jogado fora. Não é isso, né? É que a gente não precisa ficar tentando buscar o passado, porque a gente não vai ter acesso ao passado. Mas esse passado, de alguma forma, se faz presente, enquanto hábitos que foram aprendidos, enquanto memória que é evocada, enfim. Então, isso está presente agora e isso participa da construção do comportamento, tá? Muito bem. Então, ele entendia que esse comportamento vai surgir, vai emergir na relação do organismo com o ambiente dentro de um campo de forças, né? E quando eu falo campo de forças, não é nada esotérico, tá, gente? Por favor, muito cuidado. Que forças são essas, né? São as forças, né, das variáveis, dos fatos que estão existentes nesse exato momento, né? Os estímulos que estão aqui no ambiente e estímulos que são interdependentes, né? São igualmente participantes, são igualmente importantes e eles vão, de alguma forma, participar da produção dos comportamentos que a gente tem na nossa relação com o ambiente, né? Então, bem, como eu havia falado, né, se o organismo se relaciona com o ambiente, não é uma relação de boas, mas é uma relação muito tensa, as necessidades vão surgindo para a sobrevivência do organismo e para a manutenção também dessa relação, já que o organismo não vive sem o ambiente, né? Nenhum organismo vive sem o ambiente que é externo a ele, né? E aí, então, como é tensa essa relação, vão ter necessidades que vão aparecer e essas necessidades elas ativam processos de adequação, de ajustamento. Então, o que o organismo vai fazer? O organismo ele vai buscar o fechamento desses processos.
O organismo não pode ficar com uma necessidade pendente. É igual a gente, chega o boleto, a gente tem que pagar, a gente não pode ficar com o boleto pendente. A gente não vai conseguir funcionar se a gente começar a acumular boletos não pagos. Da mesma forma, o organismo ele tem que saciar as necessidades que aparecem, né? Porque se as necessidades não são saciadas, elas vão tomando muita atenção do organismo, vão tomando muito a mobilização do organismo, e o organismo ele vai paralisar, porque ele não vai dar conta de tanta coisa em aberto que ele tem que cumprir com elas, né? Então, o organismo ele vai buscar o fechamento desses processos que foram abertos, né, o quanto antes. É claro que algumas necessidades são mais importantes que as outras, por N motivos. Algumas porque tem uma ordem fisiológica e a gente é um corpo, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? A gente é um organismo, né? Então, algumas são de ordem fisiológica, que chega um determinado momento que a gente não consegue mais ficar adiando, como, lembra da pirâmide de Maslow, né, gente? Vamos pensar no óbvio, né? Se a gente consegue viver sem ter um mínimo de hidratação, um mínimo de energia disponível, então a gente precisa tomar água, a gente precisa se alimentar, né? Tem gente que precisa de Wi-Fi, vai saber, né, necessidades de cada um, mas nós temos uma hierarquia de necessidades, né? E aí, a necessidade que é mais importante, a gente brinca assim, né, que ela pula na frente, né? Ou seja, ela chama mais atenção da consciência intencional. Então, a consciência vai se relacionar com isso que parece que tem maior peso, né? Porque isso drena a atenção da consciência na relação do organismo com o ambiente. A gente precisa resolver aquele problema, aquela situação. Essa necessidade tem que ser saciada, né? Aquele boleto que precisa ser pago, senão vão cortar a luz aqui em casa. Ou porque os juros é mais caro, ou então é porque é um fiador qualquer, né? Como é que fala? Aqueles caras que a gente pega dinheiro emprestado lá, né? Chegou os capanga aqui, os capanga estão, né, me cobrando, né? Enfim, então algumas necessidades vão ser mais importantes, né? Então o que o organismo ele vai fazer? Ele vai estar sempre lembrando das pendências. Existe uma, não é que ele vai lembrar 100%, né? Mas existe uma tendência a lembrar daquilo que está pendente. Uma vez que está aqui, te saciou a necessidade, vai para o fundo. Já não é mais segura, vai para o fundo, já está resolvido, né? Mas aquilo que está aberto ainda fica lá, chamando a atenção do organismo, pedindo para ser saciado. Então, o organismo vai continuamente estar voltando sua atenção ali, né? E vai acontecer um processo de repetição. Existem dois processos de repetição que são identificados em Gestalt terapia, né? Um deles a partir da teoria de campo. Qual que é a partir da teoria de campo? Né? De que se a necessidade está pendente, o organismo vai voltar para tentar resolver. Ok? Então, essa é uma repetição ali que já é prevista pelo Kurt Lewin. Qual que é a segunda repetição que a gente também encontra na Gestalt terapia? A segunda repetição tem a ver com aquilo que a gente evita. Olha só que interessante. Também isso tem a ver com Kurt Lewin, só que de maneira mais indireta. O Kurt Lewin fala que quando a gente se relaciona com o ambiente, a gente vai ao encontro de algo que nos é positivo, mas também nós, ao mesmo tempo, e isso que é interessante, ao mesmo tempo a gente vai fugir daquilo que nos é negativo. Então, no deslocamento do organismo no ambiente, né, na busca de funcionamento e na relação com o ambiente, o organismo, ao mesmo tempo, ele evita aquilo que te é desnecessário, desprazeroso, aquilo que te é nocivo, e vai ao encontro, vai buscar aquilo que é positivo. Ok? Então, essas duas perspectivas estão presentes o tempo inteiro. Então, o que acontece? A gente busca saciar as necessidades, esse é um tipo de repetição, né? E uma segunda situação que traz repetição é a cristalização ou a fixação de evitações, né? Que tipo de evitações?
né? Evitações dos relacionamentos com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu não posso fazer algo porque as pessoas vão ficar chateadas comigo e eu busco o carinho das pessoas, né? Ou então, eu evito tal situação porque isso vai contra a minha identidade, quem que eu sou perante a sociedade, o quem que eu sou perante a minha história. Eu não poderia fazer isso jamais, né? E aí eu evito, né? A questão é que algumas dessas respostas, né, conforme elas são aprendidas e vão sendo condicionadas e viram hábitos, elas viram hábitos, né, se tornam automatizadas, e isso é um ganho para o organismo, essas automatizações. Só que muitas vezes a história, o contexto no qual aquela solução foi criada, né, essa história, esse contexto se perde. E a gente tem um hábito que é desconectado de um contexto. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso dificulta a nossa associação do momento atual com o nosso repertório, né? Com a nossa bolsinha de ferramentas, de recursos que a gente pode lançar a mão. Então, o que acontece? A pessoa vai lançar a mão de um ajustamento qualquer, ela vai lançar a mão de uma solução, mas como ela tem uma perda histórica, ela já não sabe mais por que ela está evitando aquilo que ela nem sabe dizer o direito o que é, ela lança a mão disso agora e aí tem uma solução que é aplicada de maneira inadequada. Como é uma solução que é inadequada, ela não soluciona a necessidade que está presente. E aí, o que acontece? Se não é solucionada a necessidade, ela fica em aberto, né? Só que como uma ferramenta que se tornou habitual, o que a pessoa vai fazer? Vai tentar utilizar essa ferramenta novamente, né? Então, a gente costumeiramente acaba criando, né, esses hábitos que também são evitativos, né? Eu não posso deixar com que as pessoas vejam tal parte de mim, eu não posso deixar que a minha identidade, né, fique enfraquecida. Imagina se, né, o Fábio gosta de tal coisa, se o Fábio faz tal coisa, não pode, né? Então, eu ajo também, né, em repetição, tentando não ir ao encontro dessas características. Bom, Raquel está perguntando aqui, mas isso deve ser o normal, não é? As coisas em aberto? Sim, é o frequente. Os processos eles vão ficando em aberto, né? Então, por exemplo, eu já estou sentindo aqui que eu estou com um pouquinho de sede, minha boca está seca, eu estou falando com vocês explicando. A aguinha está aqui do meu lado, já vou tomar ela logo, né? Então, assim, você sacia uma necessidade, daqui a pouco ela aparece de novo. E é isso que é o interessante, porque a ideia de repetição em Gestalt terapia é diferente da repetição, por exemplo, na psicanálise. Na psicanálise, a repetição, pelo menos no Freud, né? Eu não sei dizer em Lacan, porque eu estudei muito pouco Lacan na faculdade e tem muito tempo, já não lembro, né? É um problema aí que me atinge no momento. Mas, assim, até onde eu me lembro, você tem uma perda de um objeto, né? E aí, como você tem uma perda, você tem, né, instala ali o desejo no trauma e a pessoa fica repetindo, tentando buscar aquele objeto que é perdido, né? Da situação de um trauma original, que eu me lembro, não tenho certeza absoluta se é isso. Em Gestalt terapia, a nossa visão é uma visão mais organísmica, né? Então, as necessidades elas acontecem novamente. Por quê? Por que as necessidades surgem? Porque o equilíbrio é dinâmico. Eu tomo água, como eu tomei água agora há pouco, né? Eu estava hidratado, mas já desidratei, né? Eu dormi ontem para hoje, só que eu estou ficando cansado. Daqui a pouco eu vou dormir de novo. Por aí vai. Então, o ciclo de necessidade, dessa repetição da necessidade, é pela própria relação do organismo com o ambiente, que é diferente da lógica de desejo, que você tem num paradigma psicodinâmico, né? É de uma outra ordem. Então, é normal você ter necessidade. A necessidade vai voltar sempre, tá? Não sei se era bem essa pergunta aí, Raquel, se eu te respondi.
que ficou em aberto ainda aí? Qual que é a sua necessidade? É bem simples. A ideia é, se você tem necessidade, né, você vai saciar a necessidade, mas ela vai voltar. Vamos imaginar, lembra dos boletos? Né? Boleto de energia elétrica ou de água. Você paga o boleto um mês, não chega boleto no mês seguinte? Certo? Por que chega o boleto no mês seguinte? Porque você continua consumindo energia elétrica, você continua consumindo água, você tem que pagar de novo, né? Então existe ali uma manutenção da relação que você tem com o ambiente, que é o seu consumo de água, o seu consumo de energia elétrica, né? Então, igual eu aqui, tomei água, acabei de tomar água aqui, né? Daqui a pouco vou tomar de novo, vou dar outro gole na água, né? Eu estou me hidratando, eu coloco a água para dentro, só que o ambiente tira a água de mim, né? A água evapora, eu tenho que tomar água de novo. Então a necessidade ela sempre vai aparecer. Não tem como você cumprir com a necessidade para sempre na relação com o ambiente. A necessidade volta, só que ela não volta exatamente igual, ela volta diferente. E a necessidade faz parte dessa relação do organismo com o ambiente. É diferente de uma lógica lá do desejo, da repetição do Freud, que você perde aquela relação original e nunca mais vai ter ela. E você fica estimando, querendo voltar àquela relação de um gozo perfeito, né, que se perdeu para todo sempre, nunca mais retornará e fica repetindo, 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 né? Não é o nosso entendimento em Gestalt terapia, né? Se as necessidades são substituídas, não são substituídas. Eu fiquei com vontade de tomar água e tomei água. Matei a vontade, tomei água, hein? Não é substituído, né? Tomei a água, estou hidratado, só que eu vou desidratar de novo. Isso já é o esperado. Né? Vou tomar água de novo, né? Então, é porque a relação ela continua, o organismo está vivo. Então, necessidades vão surgir o tempo inteiro. Entende? Necessidades vão surgir o tempo inteiro. É claro que existem necessidades que são de ordem mais objetiva, fisiológica, e existem necessidades que têm a ver com o nosso projeto de vida, né? Então, necessidades também de projeto de vida precisam ser saciadas, essas necessidades, né? Então, a gente conquista alguma coisa na vida, né? E aquilo conquistado, por mais grato que a gente seja, a gente se adapta a isso, né? E a gente quer conquistar de novo. Então, aí abre novamente a necessidade, a gente quer conquistar outra coisa na nossa vida e por aí vai, né? Então, não é uma questão de substituição. A lógica da substituição é a lógica da sublimação, lá no Freud, né? A gente sublima e tem deslocamento, é uma outra lógica. Aqui em Gestalt terapia é tão simples que a gente às vezes fica achando que não é possível que eu não estou entendendo, está muito simples esse troço, a gente fica complicando. É simples mesmo, a gente tem necessidades que aparecem na relação com o ambiente. Né? Então, por exemplo, eu nasci, faço parte de um grupo quando eu nasço, certo? Faço parte da sociedade. Né? Eu tenho que sobreviver enquanto organismo, eu vou me tornar um membro desse grupo, que é identificado como um membro, né? Vai ser bacana se as pessoas me valorizarem nesse grupo. Lembra da pirâmide do Maslow, né? Vai ser bacana se o pessoal fala assim, poxa, Fábio, você contribui aqui para o nosso grupo, tá muito bacana ter você aqui. Então, vão surgindo necessidades conforme a gente vai né, vivendo, né? E mesmo que a gente sacie uma necessidade, ela eventualmente pode voltar. Pode ser que nunca mais volte, mas muitas necessidades retornam. A única questão é que a repetição é diferente. Né? A repetição não é da mesma ordem. A Bruna está aqui perguntando sobre a aprovação das pessoas. Né? De a gente ter a necessidade de aprovação nos relacionamentos, não sei se a gente substitui uma pessoa pela outra,
Não estou entendendo aqui essa pergunta, não sei se é isso. E é até muito interessante, assim, eu não concordo muito com a ideia de que eu substituo uma pessoa pela outra. Eu não concordo muito com essa ideia. Eu sou muito mais afim, né, eu me alinho muito mais com uma ideia de que eu busco a aprovação de alguém, eu quero amor, eu quero ser incluso, né? Alguém me oferece amor, eu sou incluso, eu consigo estabelecer um bom relacionamento, era o que eu queria. Não é que eu estou trocando uma pessoa pela outra. Eu não consegui essa pessoa aqui, que era meu plano A, vai com o plano B mesmo, né? É, eu fui para o supermercado, queria comprar sorvete, sei lá, queria comprar sorvete da Que Bom, não tinha dinheiro, comprei sorvete da Luigi. Não acho que é isso, né? Comprei daqui a Baio da Gelson. Não sei se a ideia não é essa, né? Tipo, então vai isso mesmo. Não é isso. A questão é a gente querer, né, saciar a necessidade. Pode sim, abre o áudio, por favor. Vai lá. Às vezes é mais fácil falar do que digitar. E aí, Fábio, tá me ouvindo? Com certeza. Então, eu pensei mais, né, em alguns conflitos que geralmente a gente ouve bastante, principalmente em psicanálise, assim, eu lembro de algumas aulas, e aí às vezes as pessoas se referiam a coisas que vivenciaram talvez na infância, exemplo, uma certa aprovação que talvez não teve do pai ou da mãe. Uhum. E aí ela acaba tendo que buscar essa aprovação em outras pessoas. Por isso que eu fui na discussão, porque das pessoas Bom, Bruno, acho que sua conexão aí não está muito boa, o áudio está ruim, ficou picando e agora sumiu. Sumiu de vez, se eu posso dizer assim. Não estou te ouvindo mais, não. Eu não sei se é a minha conexão aqui que está